Olá, estamos aqui no podcast Construção de Valor. Meu nome é Isabela, estou como vice-presidente de comunicação do Sinduscom e temos dois convidados super especiais aqui. E a gente vai falar hoje um pouquinho de associativismo, lideranças jovens, e não tinha duas melhores pessoas para poder estar com a gente. Homero, presidente do CICEPOT Jovem. Tudo bem, Homero? Muito prazer, Isabela. Meu nome é Homero Baeta, para quem não me conhece. Eu sou sucessor da construtora Terrayama e hoje eu lidero o grupo CICEPOT Jovem. O Bruno, figurinha repetida já praticamente aqui. Bruno Galeano é nosso presidente do Sinduscom Jovem. Tudo bem, Bruno? Tudo jóia, Isabela, e com você? Tudo bem também. Pronto, preparado aí para falar um pouquinho? Bora, vamos lá. Para quem não me conhece também, eu sou Bruno Galeano, a Isabela já falou, estou como presidente do Sinduscom Jovem. Tenho uma incorporadora, a Eva Incorporadora. E vai ser um prazer, Homero, Isabela, a gente trocar essa ideia. Eu acho que tem muito a agregar, muito a falar. Nós estamos aqui entre amigos, além de tudo, então acho que vai ser um papo super legal, que vai fluir super bem. Eu assim espero, e eu tenho certeza que as perguntas aí também, para quem está nos escutando, vai trazer vários insights. Boa. Para quem não sabe, né, além do Sinduscom, eu estou como presidente do programa FIENG Jovem, que é um programa de desenvolvimento de lideranças, que é um pouquinho do que o CICEPOT e o Sinduscom Jovem também fazem, né? Ali é um pouquinho diferente, porque o de vocês é dentro do segmento de cada um, e o FIENG Jovem ele já é mais aberto para quem for dos mais diversos sindicatos. Mas a ideia é essa, viu, gente? A gente falar aqui sobre lideranças jovens e a gente falar um pouquinho. Mas para quem nunca ouviu falar, o que é CICEPOT? Você pode contar para a gente, Homero? Bom, a CICEPOT basicamente é o sindicato que representa as construtoras da construção, da indústria da construção pesada, né? Então vamos falar aí de infraestrutura, vamos falar de obras rodoviárias, de saneamento, enfim. A gente acredita que a infraestrutura é desenvolvimento, bem como a construção civil. Eu lembro de uma frase que o Lafetá falou, que nós somos primos, né? E querendo ou não, nós somos da mesma família e acho que nós somos filhos da indústria. Sim. Então, acho que esse bate-papo vai ser muito bacana para a gente entender como que funciona toda essa estrutura e as entidades, qual que é o papel delas, né? Que eu acredito que seja muito importante para a gente ter união, buscando um país melhor, buscando um futuro melhor, tanto para o nosso setor, bem como para o desenvolvimento aí da sociedade como um todo, né? Então aqui estamos o tio, os dois primos, né? Não, na verdade é o pai e os dois filhos, talvez, aqui. Exatamente. Né? A indústria como um todo, né? Representada pela FIENG. E o Sindicato da Construção Civil e o Sindicato da Construção Pesada. Exatamente. E para quem... Acho que quem está nos escutando já sabe o que é o Sinduscom, mas, resumidamente, fala aí um pouquinho. O Sinduscom é o Sindicato da Indústria da Construção Civil, é o Sinduscom Minas Gerais, né? Que representa as construtoras e incorporadoras que atuam no setor da construção civil predial, obras públicas de edificações. E, assim, o Sinduscom Jovem, ele nasceu... muito da FIENG Jovem, né? Ele renasceu, o Sinduscom Jovem já existia, ficou algum tempo parado, mas ele renasceu. Eu acho que todo mundo aqui se conheceu no FIENG Jovem, né? Eu te conheci no FIENG Jovem. Foi, através do FIENG Através do FIENG Jovem. Conheci a Bela por causa do FIENG Jovem. Então, assim, é interessante ver esse movimento, né, Bela, da FIENG Jovem como um grande guarda-chuva, um grande guarda-chuva, exatamente. E das entidades focadas, né, das entidades setoriais se organizando em encontros menores, né, para reunir essas lideranças jovens, para a gente estimular cada vez mais a troca de ideias e o fomento de cada setor, né? E para quem não sabe, o FIENG Jovem, né? Bom, a FIENG é a casa da indústria, né? Então, todos os sindicatos, inclusive, votam, né, dentro da FIENG. Ela tem esse guarda-chuva, todos os sindicatos patronais, né? Estão debaixo do guarda-chuva da FIENG. E a gente tem esse programa de desenvolvimento de lideranças, que é super interessante. Inclusive, a gente está com inscrições abertas. Olha, eu aproveitando o podcast para poder falar. Vale muito. Mas... É super interessante porque é mais ou menos a lógica de vocês, né? São membros ali de 20 a 40 anos. O do CICEPOT também é 40? Até 40 anos. É 40. O Sinduscom 35. O Sinduscom 35. Então, a gente tem um pouquinho ali dessas diferenças, mas é uma possibilidade do jovem
que a gente fala que 40, porque tecnicamente, legalmente, jovem até 29 anos. Mas na indústria, né, acaba sendo uma faixa etária um pouquinho mais velha, então a gente também sobe a nossa régua ali de juventude, o que eu acho ótimo, que eu continuo jovem. Mas, então o FIENG Jovem é esse programa de desenvolvimento de lideranças. E aí eu já até queria perguntar uma coisa assim, de bate-pronto. Vocês dois já se imaginaram presidentes de um sindicato jovem na vida de vocês? Este, em algum momento, foi o propósito de vida de vocês? Me conta como é que vocês chegaram até aí. Quer começar, Bruno? Vai você primeiro. Bom, eu nunca tive essa intenção, vamos dizer assim, esse objetivo no final do dia, né? Foi uma coisa muito natural para mim. É claro que meu objetivo, no final das contas, sempre foi promover o desenvolvimento, sempre foi promover essa união para fortalecer o setor. Eu me encontrei ali com uma dificuldade muito grande de mudar certas coisas, coisas de mercado que a gente entende que não é possível fazer sozinho, né? Então eu entendi que por meio do sindicato, eu entendi que por meio desse associativismo seria possível fazer pequenas mudanças que talvez um dia lá na frente a gente consiga ter grandes resultados, né? Então foi muito natural para mim e acredito que cada vez mais eu tenho evoluído e promovendo esse associativismo dentro de mim e fora de mim com outras pessoas e tem sido muito bacana, tenho conhecido diversos setores, diversas empresas e entendido que os problemas são os mesmos no final da conta. A gente fica falando isso de pai e mãe, mas a empresa é mais ou menos a mesma coisa, né? Só muda o nome da empresa, os problemas são praticamente iguais. Exatamente. E para você, Bruno? No meu caso também é muito do que o Homero falou. Eu nunca me imaginei, falei assim, não, vou colocar como meta que eu quero ser presidente de uma instituição jovem. Não. Mas tudo que eu faço através do Sinduscom Jovem, eu sempre quis fazer. Então, assim, eu sempre quis, exatamente o que você falou, Homero, poder, de alguma forma, atuar para gerar mudança, né? Seja na minha empresa... Assim, a gente faz isso através das nossas empresas. Todo empresário é um gerador de mudança, de desenvolvimento e tal. Mas fazer isso de uma forma mais macro, fazer isso no todo, na cidade, no estado, é uma coisa que eu sempre tive vontade. Então, meio que naturalmente as coisas foram se encaixando e acabou culminando no que a gente tenta fazer hoje, né? Que, assim, para mim está sendo super legal e eu achei interessante o que você falou, Homero, porque a gente estimula o associativismo fora da gente, mas dentro da gente também. Exato. Principalmente mineiro, bicho. Mineiro a gente tem essa mania de come quieto, né? Vamos falar assim, cada um na sua casinha, não gosta de falar com concorrente, não sei o quê. E eu comecei a quebrar isso dentro da minha cabeça, assim. Concorrente não necessariamente é só concorrente. Concorrente pode ser parceiro. Concorrente pode... E aí, assim, quanto mais você entrega no associativismo, devolve, mais você recebe. É como se tivesse uma aura que a gente não consegue enxergar, mas que existe, que quanto mais você se doa para aquilo, mais aquilo te retorna. Então, é um desafio a gente construir isso dentro da gente e construir isso nos outros, assim, a gente mostrar isso para os outros. E o que eu acho mais interessante dos sindicatos jovens, no final das contas, é justamente isso, a gente fazer desde cedo. Porque às vezes o industrial, o empresário, quando ele já está lá assim, há muito tempo como diretor ou como dono da empresa, ele já tem uma cabeça ali formada, já sabe a forma de trabalhar dele, não vai querer mudar muito. Se a gente, enquanto jovens empresários, jovens dirigentes, sucessores, se a gente já começa desde cedo a estimular a cabeça para esse lado, a cabeça do associativismo, da divisão, de quem divide multiplica, quanto mais eu dou, mais eu recebo. A união faz a força. A união faz a força. Quanto mais a gente começa a trabalhar isso desde de cedo, aquilo vai incrustando na nossa cabeça e vai cada vez mais se tornando a verdade que é, né? Se mostrando ser a verdade que é. Então, assim, nunca me imaginei, mas estou muito feliz fazendo. Mas eu entendo isso porque, assim, enquanto FIENG jovem, até um pouco do sindicato também, enquanto FIENG jovem, eu nunca tinha pensado que isso seria uma possibilidade também. Mas a partir do momento que eu fui entrando dentro desse mundo, eu acho que talvez tenha, assim, pelo que eu conheço de vocês, se assemelha muito, essa necessidade de estar junto, de querer ajudar, de querer se dedicar. Aí a gente acaba... Meio viciante, né? É meio viciante. A gente acaba se mostrando ali
pequenas lideranças, talvez, porque assumir um projeto específico, no meu caso, dentro do FIENG Jovem, quando tinha um presidente à época, assumir um projeto, depois teve não sei o quê, aí assumir não sei o quê. Então, fazer pequenas entregas, talvez ali mais no intuito de querer ajudar, de querer colocar a mão na massa, e que me deu essa oportunidade e, consequentemente, também para dentro do sindicato, o que para mim tem sido muito interessante, essa proximidade minha do sindicato, porque eu fiz o caminho oposto, assim. Normalmente as pessoas se aproximam do sindicato e depois vão para a FIENG. Sim. E o meu caminho foi oposto. Eu primeiro me aproximei da FIENG, obviamente eu tinha que ser sindicalizada para ser membro do FIENG Jovem, mas eu não tinha tanto contato com o sindicato até então. E hoje que eu estou mais próxima, eu vejo tanto que o sindicato pode me ajudar. Né? Quando eu falo me ajudar, assim, ajudar na empresa mesmo. Né? Uhum. Então, isso tem feito muita diferença em essas questões de palestras que o sindicato também promove, enfim. Eu queria fazer um comentário que uma vez que eu escutei num podcast, eu não sei qual foi, em relação ao próprio associativismo mesmo. Eles falavam que promover o associativismo é ser interessante sem ser interesseiro. Exato. Eu acho que faz todo Adorei sentido. Essa frase. E como nós, a gente faz entregas voluntariadas, gente, não sei para quê. Esse pessoal sabe, exatamente. A gente doa tempo. Exatamente. É uma entrega muito grande. Então, eu acho que vira um interesse genuíno das pessoas, sabe? Porque como a gente não tem um retorno, vamos dizer assim, financeiro ou um retorno direto, fica uma entrega genuína. Eu acho que é algo que parte de dentro da gente, é uma motivação genuína das pessoas de querer mudar o setor, de querer promover esse desenvolvimento do setor e principalmente capacitar, né, as novas lideranças que a gente está precisando bastante. Mas acho que a gente vai falar sobre isso. Adorei, mas eu gostei muito dessa frase. Vou usar, vou repetir. Meninos, bom, eu sou chamada de meninas, eu também vou chamar menina, então vou chamá-los de meninos também, mas Bora. Aqui... Não, nós somos jovens, não né? É, isso aí. Uma pergunta aqui para vocês. O que é ser uma jovem liderança hoje no setor da construção civil? O que vocês consideram? Por favor, indo para um lado mais profundo da coisa aqui. Bom, é bem desafiador, assim, tanto, vou falar na empresa e no sindicato. Uhum. Tanto na empresa, porque assim, quando você senta na mesa com o dono de terreno, então quando você senta na mesa para negociar qualquer contrato, senta com o banco, qualquer coisa, acaba que você ser jovem pode ser uma barreira ali para uma primeira conversa. Não sei se vocês sentem isso, mas quando você é muito jovem, assim, você senta na mesa e a pessoa fica esperando seu pai chegar, como se fosse algo assim. Uhum. Tipo, cadê? Quem que vem com você? Só para compartilhar, você tá com 20... Eu tenho 25 anos. 25, Homero 20... Eu tenho 29 anos. Eu tô com 35, tô um pouquinho mais, mas só para contextualizar que é jovem mesmo, no seu caso. Vocês dois, né? E no meu caso também, eu não sou sucessor, então eu sou fundador da minha empresa. Então, assim, é bem desafiador, porque qualquer pessoa fica esperando quem que é o dono da empresa chegar, né? Então, assim, que horas que ele vem? E aí eu tenho que explicar que sou eu e tudo mais. Mas, assim, ao mesmo tempo que isso é desafiador, eu vejo como um baita diferencial, assim, como uma carta na manga também, porque a pessoa já espera pouco de você, vamos dizer assim. Quando ela vê que você é muito jovem... Você supera as expectativas. Exatamente. Né? Ela espera que você... vai entregar pouco, ela espera que você vai saber pouco, ela espera que você vai ser pouco experiente. E quando você tem a possibilidade de mostrar que você não é tão inexperiente assim, acaba virando como se fizesse um contrabalanceamento. Assim, a pessoa fala, uai, ele é tão novo assim e já tá fazendo o que tá fazendo, já tá entregando. Então, assim, isso é um desafio. E no sindicato, eu diria que é a mesma coisa. Assim, até nas reuniões de diretoria, né, nas primeiras reuniões e tal, você chega lá, não, eu sou presidente do Sindicato Jovem e tal. Aí a pessoa fica assim, legal. E aí? Que você é de onde? Você é filho de quem? Então fica perguntando sempre, assim, querendo saber de onde, quem que tá por trás, assim, né? O que tá por trás daquilo, de onde você vem, assim. Porque menino novo, menino jovem. Então, isso são os desafios que eu enxergo, assim, vou dizer preconceito não, né? Essa barreira. Conceito pré-estabelecido. Conceito pré-estabelecido, exatamente. Mas que facilmente é quebrado e assim, depois, é o que eu falei, vira um bônus, né? Vai ser um ponto negativo. Eu entendo isso porque quando eu comecei na Artros, meu pai é uma empresa familiar, né? Mas assim, meu pai e a minha irmã fundamos juntos.
né? Então eu tinha isso, só que conversar com terrenista chegava ainda não tem tantas mulheres na construção civil, né? E chegava uma menina, né? Que era porque o pessoal ainda me chamava, uma menina literalmente mulher ali, e estavam assim, e que horas que vem? Muito parecido. Exatamente. Então, assim, já passei em algumas coisas, mas eu acho que também é muito da nossa postura, o jeito que a gente se porta, e a gente mostrando que a gente quer tá ali, não tá de brincadeira, tratando com seriedade, eu acho que querendo atrapalhar, entregar as pessoas, graças a Deus, assim, de uma forma geral, eu dei mais certo do que algum aspecto ali que eu... Foi mais bônus do que ônus, Foi mais bônus do que ônus, né? E concordo plenamente. E eu acho, assim, que essa parte de liderança jovem, eu entendo que a gente sai um pouquinho na frente de algumas coisas, assim. Quando a gente tem essa mentalidade, né? Que, olha, você tem que se dedicar, lógico, né? Você tem que ser mais respeitoso, não dá para chegar numa tem que reunião se colocar no seu com lugar, o terrenista, né? Falando muita gíria, lógico, assim, não dá para falar essas coisas. Você tratando o tema com seriedade, realmente eu acho que acaba que a gente tem algumas outras vantagens, porque você tem a licença poética do tempo de ser jovem, sabe? Então, assim, não, desculpa, errei. Você tem a humildade de falar que você não sabe às vezes. Querendo ou não, eu acho que nós temos a tecnologia a nosso favor também, né? Então, a gente vê que a era da informação, e querendo ou não, a gente tem essa base que a gente já nasceu já com nesse mundo. Pouco nesse mundo, exatamente. Eu também vivi por isso, já pegando o gancho aqui eu também passei por isso, mas eu acredito que isso tem mudado, viu, Bruno? Eu acho que isso, cada vez mais os jovens estão cada vez mais capacitados para operar, para fazer gestão, para tocar empresa. Sim. Enfim, eu acho que primeiramente, a gente tem que ter a humildade de saber reconhecer a cultura, de saber reconhecer a tradição. E eu acho que o maior desafio está aí, né? Como conciliar toda essa cultura, toda essa tradição no mundo jovem, no mundo da informação, no mundo da tecnologia, onde tudo é muito rápido. Acho que 3 pontos que eu gostaria de falar sobre a liderança nesse sentido seria de resiliência. Primeiramente, tem que ter resiliência, gente. Isso não adianta. O dia a dia é pesado. Não acha que vai ser mamão com açúcar, porque não vai ser. Não é igual o Instagram, fala que vai ser. Não é igual o Instagram, exatamente. Tem que ter autoconhecimento. Então, eu acho que isso é importantíssimo, principalmente nos dias de hoje. Eu acho, aí na minha opinião, que os nossos antecessores falharam um pouco nesse sentido, no sentido de entender quem eles são, de saber olhar para dentro, de entender o que é a psicologia, de entender o que é a mente, do que é o corpo, né? Porque eu acho que se você entende quem você é, se você entende o que está dentro de você, você consegue transmitir melhor seus objetivos, seus propósitos. Então, eu acho que isso é muito importante. E inteligência emocional, que eu acho que vai também nesse sentido. Então, acho que eu fugi um pouco do que seria da capacitação da técnica, né? E voltei um pouco mais do que é o ser humano. É importante. Interpessoal, exatamente. Eu acho que é muito importante o gestor, o líder ter isso. É fundamental ele ter isso. Mas eu acho que esses 3 aspectos não são só para jovens lideranças. Eu acho que você foi bem para a liderança de uma forma geral. E mas eu entendo até, assim, para o jovem é um pouco mais difícil, que às vezes você vai ter que liderar uma pessoa que é mais experiente exatamente, que você. Então você vai ter que ir com muito, assim, um pezinho atrás do outro ali, devagarzinho, sabendo o que você peca, né? No que você é ruim, assim, no que você tem que melhorar, e tentando ler um pouco, tentando entender qual que é a melhor forma daquilo virar uma relação saudável, né? Assim, uma relação de liderança efetiva, vamos chamar assim. Mas uma coisa que eu sinto falta, às vezes, um pouquinho da nossa geração, da minha geração e a de vocês ali, a linha de corte, infelizmente, é diferente, mas é porque eu acho que a gente é mais... não só impulsivos, mas eu acho que nós somos mais impacientes. A gente quer as coisas mais rápido. Fomos criados aí na geração com internet, WhatsApp, tudo isso, então tudo é muito imediato. E aí entender, acho que a resiliência que você bem trouxe, Homero, entender que não é para ontem as coisas, ainda mais no setor da construção civil. Principalmente. Aprovar projeto, enfim, tudo demora muito prazo, né? E a outra coisa, assim, que eu acho que a gente precisa ter enquanto jovens lideranças é a humildade de reconhecer que outras pessoas
vão trazer muito conhecimento, muita sabedoria ali. Então, assim, não é só porque a pessoa, às vezes, é o seu pai, ou às vezes sua mãe, ou, enfim, às vezes um funcionário que é mais velho, tem coisa que ele vai saber. E tem coisa que é quilômetro rodado. Então, assim, o quilômetro rodado da pessoa também já mostrou pra ela que aquilo ali não deu certo. E a gente, às vezes, fica... às vezes não entende, né? Exato. Eu cometi um erro no passado, aí, contando um pouquinho da minha história, de achar que eu sabia tudo em determinado tempo, de achar que eu saí da faculdade, então eu que entendo da academia, estou preparado. E a gente, com o tempo, a gente vai amadurecendo, a gente vai entendendo como funciona realmente uma empresa. E, de novo, eu não quero ser prolixo aqui também, mas é a gente reconhecer o que eles fizeram, é reconhecer e entender o que deu certo no passado, a gente enxergar o que deu certo e o que deu errado e avançar na oportunidade do que deu errado para a gente conseguir desenvolver cada vez mais. Uma questão que uma vez me falaram, que as pessoas precisam, não é o crachá, né, que as pessoas têm que respeitar. São essas mudanças, essa sua forma de pensar, sua forma de posicionar, o seu agir que vai te definir como líder ou só, sei lá, um cargo, nome, cara crachá, né? O que vai definir se a árvore é boa ou não são os frutos, né? Exatamente. Então, assim, é o que você entrega no final das contas. Assim, pode ser jovem, pode ser o que for, mas assim, no final do ano entregou, assim, ele consegue liderar? Ele tá sabendo liderar? Então, ele tá sabendo fazer, ele tá sabendo motivar a equipe, ele tá sabendo chegar nos objetivos? Então, assim, o fruto fala muito sobre o que a árvore é, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem um dado que, quando chegou ao meu conhecimento, eu confesso que eu não esperava. Através do FIENG Jovem, a gente, de outras federações, fomos até a CNI pedir para que, olha, existem um movimento aqui de federações jovens, vocês já perceberam isso? Já viram isso? Porque a gente tem uns encontros nacionais, inclusive vocês dois vão esse ano, a gente tem encontros nacionais, mas perante a CNI ele era inorganizado, né? Porque não tinha esse reconhecimento oficial, mas era reconhecido pelas federações. Enfim, e aí nós fomos à CNI para poder mostrar, e a CNI, querendo entender um pouquinho sobre isso, sobre juventude, eles fizeram uma pesquisa e viram que quando uma empresa tem duas gerações na liderança, a empresa tende a crescer, salvo engano, 6% a mais do que as outras empresas. E isso faz sentido porque acho que é essa troca de ideia que a gente trouxe. Agora, vocês sabem qual que é o segmento que mais tem jovens entrando? Qual? Construção civil. É mesmo? É engraçado, esse dado né? Eu não sabia. Pois eu confesso que na hora eu até tirei uma foto e enviei para o Lavetar. Mas assim, eu confesso que eu não imaginava, mas aí na hora que a gente vê... Mas entrando de forma geral ou na liderança? De uma forma geral, quais que são as empresas que mais têm jovens lideranças. E aí, se você parar para pensar, de uma certa forma, por mais que a construção civil seja caro os investimentos ali, não é tão caro quanto um parque industrial. Né? Então, assim, às vezes você consegue um recurso de um investidor, alguma coisa, ou às vezes você começa com a administração. Então, assim, se você parar para pensar mesmo, até faz sentido, né? É uma coisa que eu confesso que eu não sabia esse dado. Vocês sabiam também, não? Não sabia. Eu vejo, às vezes, um movimento até contrário. A gente tem um pouco de dificuldade de contratar novos engenheiros, principalmente, e a gente vê que falta engenheiro no mercado. Eu tive conversando com o CREA e eles me disseram que as entradas e a retenção dos alunos têm diminuído cada vez mais. Então, acho que um dos papéis nossos como sindicato é promover a engenharia, é valorizar a engenharia. Agora, sobre esse dado que você falou, eu vou relacionar ele aqui talvez com a tecnologia. Então, pode ser um caminho que os jovens encontraram de mostrar o trabalho que eles sabem fazer, de mostrar a tecnologia em si, porque eles já estão vindo com uma formação mais tecnológica, né? Com dados, com eficiência, com indicadores, com a própria tecnologia mesmo. A gente vê o uso de drones avançando assim, numa velocidade absurda. E acho que os antigos, vamos dizer assim, as pessoas da antiga geração não têm esse conhecimento e eu acho que demoraria um pouco mais a se capacitar. Então eu acho que essa entrada tem a ver com isso, tá?
Não sei se é exatamente isso, mas eu fiz uma relação aqui. Mas faz sentido também. Eu confesso que no estudo eles não explicam o porquê, só falavam ali os números, aí tinham outras indústrias que vinham em seguida, mas na hora que, pelo menos assim, dentro do universo do FIENG Jovem, a gente fica escutando muito quanto que é o CAPEX de uma empresa e tal. Aí você vê que da construção, acaba que no final você pode começar com a sua força de vontade. Você pode ser bootstrap ali, né? Pode. Você pode começar com a sua força de vontade, aprovando um projeto, dando um jeitinho aqui para, né, conseguir pagar de diversas parcelas um arquiteto, um engenheiro. Dá para fazer, Dá viu? para fazer. Tá. Então... Já fiz. Mas e ainda sobre a construção civil, né? Como que vocês acham, na verdade, qual é o maior desafio que vocês acham de ser um jovem num setor tão tradicional? Bom, acho que o Bruno já falou um pouco disso, né? Em relação à nossa entrada e ao respeito que os mais velhos têm por você, vamos dizer assim, né? Como a gente tem pouca experiência, é mais difícil a gente ter voz, vamos dizer assim. Isso. Mas eu acho que o maior desafio seja realmente a capacitação. Então, a gente tem disciplinas muito diversas dentro do setor da construção. Então, para um gestor, para um líder, é muito difícil ele se capacitar em todas, né? Uhum. Então, eu acho que o maior desafio é esse. Você tem esse entendimento completo. É claro que, sendo um gestor, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber liderar, realmente ter pessoas que entendem de cada disciplina. Mas, querendo ou não, o gestor tem que entender de tudo um pouco. E, como eu falei, no setor da construção são inúmeras disciplinas. A gente passa por tudo que vocês podem imaginar, desde o jurídico até a mão de obra, enfim. Então, acho que o maior desafio está nesse sentido aí, é conseguir entender como um todo essa cadeia. Eu digo que, como eu falei, eu cometi um erro no passado de achar que eu sabia de tudo. Eu achava que em 5 anos eu ia entender do meu setor. Eu, com 5 anos, eu falei assim, eu preciso de mais 10. Agora eu tô falando assim, eu acho que eu preciso de mais 20, entendeu? Então, assim, até hoje eu não consigo entender o meu setor de forma completa, até em relação... Quando a gente vai pra política, então, nem se fala, mas, assim, em relação ao setor em si, é muito difícil, é complexo, é muito complexo. Então o desafio acho que está aí, está nesse sentido aí. Concordo 100% em gênero, número e grau. E me conta aqui, Bruno, como que você acha que a gente pode equilibrar inovação e legado? Isso é um baita desafio, porque para a gente entender o legado, às vezes, assim, quem construiu aquele legado, né, ele tem razões para fazer daquela forma. E a gente, quando chega de fora, então quando você está vendo um processo, assim, vendo aquele processo de fora... Num recorte, né? Você fala assim, pô, mas se eu fizesse isso aqui, ia ser tão mais fácil. Pô, todo mundo é burro, eu tô vendo isso, não é possível e tal. Só que, assim, existe uma razão daquela coisa ser daquela forma, né? Ela ser feita daquela forma. Então, qual que é o maior desafio? Assim, é você tentar entender o legado a fundo, tentar entender por que aquilo é feito daquela forma, depois de propor uma inovação. Antes de propor uma inovação, minto. Então, você sai propondo inovação, sei lá, você chegar numa obra lá e falar, não uso mais, usar um exemplo aqui, não vou usar mais areia de rio de jeito nenhum, só uso areia industrializada para melhor qualidade, não sei o quê. Aí você vai entender que a área industrializada ela tem menos umidade e aí ela puxa mais e trinca mais o reboco. E aí o cara, às vezes o seu funcionário que está ali há anos fazendo isso, ele já sabe disso tudo, ele sabe que você vai comprar areia industrializada, sabe que ela vai chegar na obra e aí que ela vai consumir mais água, que ela vai... você vai ter que botar mais água no traço. Estou usando um exemplo aqui X, tá? Nem um exemplo muito real, mas que ela vai consumir, você vai ter que botar mais água no traço para ficar melhor de trabalhar e que o reboco vai trincar inteiro e que você vai ter que voltar depois fechando aquelas trincas. Então, assim, tem uma razão de se usar a areia de rio no reboco. E a gente tentar entender esse legado, tentar entender por que é assim, ao invés de simplesmente chegar na obra e falar assim, na minha obra não entra mais areia de rio, agora é só areia industrializada porque ela é muito melhor, parará. Então, isso, assim, eu peguei esse exemplo porque é um exemplo bobo, mas que ele se aplica para várias coisas. Assim, a mesma coisa se chegar lá, não, tem um sistema na empresa que ele roda em Windows XP lá, mas que funciona. Aí você chega e fala, não, nós vamos colocar a inteligência artificial aqui com o chat GPT, papapá. Aí a empresa vai parar de funcionar.
Então, assim, tem que equilibrar o legado daquele sistema ali que foi construído a duras penas, foram feitas adaptações para rodar da forma como a empresa roda e tal. Estava até conversando com o Braulio da Garcia. A Garcia tem um sistema que só eles têm. E a Garcia é a única construtora, que assim, pelo menos das grandes que eu conheço, que faz da forma como eles fazem, que é construção por condomínio e tal. Então, eles tiveram que fazer um sistema próprio para a atividade deles. Aí eu fico pensando no meu xará, que é o Bruno, que é o sucessor da Garcia. Um abraço, Bruno. Ele tem um baita de um desafio, que é, esse sistema aqui ele roda em, sei lá, Windows 98, XP, eu não lembro exatamente. Então eu tenho que, de alguma forma, modernizar ele. Só que ao mesmo tempo, e o legado de 40 anos amadurecendo esse sistema, fazendo lá o boleto, o jeito que o boleto é gerado, o botão que ele cancela o boleto, tudo naquele sistema tem um sinão, assim, tudo tem uma razão de ser, né? Então, imagina o desafio que ele tem de bolar tudo de uma forma, modernizar tudo aquilo. Então, assim, na minha visão, é entender o legado, entender o que você pode modernizar e o que você não pode. Esse é o maior desafio. Eu acho isso muito válido, porque às vezes a gente quer colocar, não sei, né? Eu dentro da minha empresa também, tentar colocar tudo do mais moderno e etc e tal. E às vezes não roda, às vezes a planilha de Excel é o que funciona, entendeu? Então, entender essas diferenças realmente, para mim, faz e aceitar muito o jeito que tá também não é bom, assim você funciona assim, sempre foi, não somos Gabriela, né? Mas assim, mas eu acho que é entender o limite entre o que tá dando certo e o que você pode trazer de melhorias, né? Às vezes a melhoria... Porque às vezes só trazer uma inovação por trazer, ela pode não fazer sentido, né? Ela tem que trazer uma melhoria efetiva ali, de ganho de tempo, sei lá, de alguma outra coisa, economia financeira. Né? Porque querendo ou não, a inovação ela vem para resolver um problema. Né? Não para criar mais. Exatamente, ela vem para resolver o problema. Então, se a gente quer resolver um problema para planejar o futuro, para melhorar a eficiência, qualquer coisa que seja, a gente tem que conhecer o passado. A gente não planeja o futuro sem conhecer o nosso passado. Então é exatamente o que vocês falaram. Tem que entender, valorizar o que foi feito, questionar, gente. Questionem as coisas, né? Não deixem de questionar, porque tudo é válido, todo questionamento é válido. Mas é importante, sim, valorizar o passado para a gente conseguir planejar um futuro melhor. Sim. Exatamente. E aquela pergunta bizarra que sempre é feita quando a gente está fazendo até entrevista de emprego, né? Mas é mais ou menos isso. O que vocês imaginam dos próximos 10 anos na construção civil? Bom, eu espero um setor mais eficiente, eu espero um setor mais unido, eu espero um setor mais tecnológico, porque nós ficamos parados no tempo por muitos anos, né? As empresas evoluíram, a própria indústria evoluiu numa velocidade absurda e acaba que o setor de construção... muito manual ainda, né? Exatamente. Até que o setor da construção civil ele evoluiu mais rápido que a gente, né? Mas mais ou menos só. A mais ou menos parecido, sempre mais verde. Olhando para vocês e fala assim, tem menos funcionário, tem mais máquina e tal, mas os dois estão precisando. Mas eu acho que a gente precisa realmente evoluir nesse sentido, tanto da parte de eficiência, tanto da parte da capacitação em si, quanto da parte de tecnologia. Tudo isso passa por políticas públicas, né? Não tem como evitar, mas eu acredito num setor mais eficiente e mais unido, principalmente, tá? Nosso papel como sindicato e como representantes dos jovens é capacitá-los e passar essa mensagem para eles, porque é só unidos que a gente vai conseguir ter um futuro melhor, tanto para o nosso país, quanto principalmente para o nosso estado, né, gente? Exatamente. Eu nem sei se eu vou acrescentar alguma coisa depois dessa do Homero. Achei brilhante, mas brincadeira. De fato, foi realmente muito bom a sua fala. Mas assim, só uma coisa que eu queria falar, complementando, assim, para a gente chegar nisso, só trazendo fazendo um pouco do nosso jabá aí, tanto que é importante estarmos unidos enquanto jovens, assim. Que, querendo ou não, nós somos, enquanto jovens, enquanto entidades, o futuro, assim, né? Quem vai continuar aí por mais tempo, até por uma questão etária. As pessoas vão ficando mais velhas, daqui a pouco não tem jeito delas continuarem nas posições que elas estão ocupando, as posições que elas ocupam. Então, naturalmente, nós vamos avançar e nós seremos o futuro, entre aspas, assim, né? Então, qual que é, assim, o principal foco que eu vejo, e às vezes eu falo isso para alguns amigos meus que não são
que são do setor e não participam do sindicato, não participam dos encontros. Fala assim, bicho, você está deixando de fazer uma coisa que lá na frente não tem como você voltar atrás. Assim, você está deixando de participar agora de uma coisa que não vai simplesmente entrar lá na frente. Claro, você vai poder participar do sindicato, mas esse processo de amadurecimento do associativismo, ele toma tempo, né? Assim, você aprender como é que funciona, você estar desde o começo, faz muita diferença. Então, assim, eu reforço a importância de todo mundo, dos jovens principalmente, participarem das ações dos sindicatos, né? Assim, do CICEPOT, se você é do setor de construção pesada, do Sinduscon, se você é do setor da construção civil predial. É muito importante, é muito válido e é muito legal. Assim, fazer amigos no seu... Para de ser só trabalho e vira amizade, vira troca de ideia. É um ciclo virtuoso que se torna, né? Eu acho que pegando um pouquinho assim do gancho que vocês dois trouxeram, quando eu penso em FIENG, sindicatos, eu realmente penso nisso, assim, estarmos todos juntos ali, em prol, na defesa do interesse, mas do interesse que eu falo aqui, do interesse para a sociedade, né, para as indústrias, faz toda a diferença. Sim. Porque tem uma frase que a gente fala muito, né, na FIENG, que é assim, na ausência de poder, ali na vacância de um poder, qualquer pessoa vai lá e assenta e assume. Exatamente. E aí podem ser pessoas que às vezes elas não estão tão capacitadas, e aí são pessoas que às vezes são movidas a ego do que um propósito. E isso não é bom nem para o setor, nem para a indústria, nem para ninguém, né? Então, realmente a gente tentar trazer essa proximidade para que ela se torne um ciclo virtuoso. Isso que você falou de amizade, Bruno, para mim é muito assim, real, porque acho que através do FIENG Jovem hoje, dentro do sindicato também, eu tenho construído grandes amizades e eu passo a mão no telefone e falo assim, aqui, como é que você faz na sua empresa? É uma possibilidade de você fazer um benchmark, que é isso que você falou, né? Sobre, às vezes, as pessoas não querem, no início, não tinham talvez uma vergonha, ou queria ter um pé atrás, um receio sobre, eu não vou abrir esse dado. Cara, eu não tô querendo um segredo, sabe, do seu negócio, mas assim, vamos construir algo juntos, me ensina. E tem gente que tá disposto a ensinar, e você só vai saber disso se você perguntar, né? Eu acho que isso é uma provocação que eu te vi fazendo uma vez para um empresário que a gente admira, você sabe quem é o Bruno, né? Eu falando aqui, o outro Bruno. E aí o Bruno olhou para ele e ficou assim, gente, mas ele tá me perguntando isso mesmo? Aí o Galeano falou assim, se você não quiser, você não responde. Aí ele olhou pra cara dele e falou, verdade, eu posso simplesmente não responder se eu não quiser. Mas ele respondeu. Entendeu? Então, assim, era uma coisa que talvez o Bruno Galeano nunca teria perguntado pro Bruno Magalhães se não fosse por isso, né? Mas perguntar não ofende, não. Perguntar não ofende, e tá tudo bem. E falando assim sobre essa questão de construção também, eu espero que nos próximos 10 anos a gente tenha uma relação com o governo muito mais cordial. Eu nem sei se eu poderia falar isso, mas enfim, qualquer coisa a gente edita. Mas eu tive a oportunidade de estar com o prefeito de Belo Horizonte para a gente poder falar sobre a construção civil. Éramos eu e outras empresas. Obrigado. Você estava? Tava, né? E aí foi super interessante porque eu ouvi grandes empresários de extremo sucesso aqui em Belo Horizonte, que eu admiro pra caramba, chegarem para o prefeito, falarem coisas e o prefeito ter uma abertura para poder conversar. E eles falaram assim, é a primeira vez em, 30 anos que a gente tem uma abertura para conversar com o prefeito da cidade. Sabe, coisa assim, que devia ser muito mais normal. Isso era o né? normal. E aí a gente fez até um podcast anterior, se você não assistiu, assista, que é sobre a nossa Expo Osaka, né, nossa ida, né, para a missão da FIENG, e a gente falando tanto que as políticas públicas mudam a relação da cidade, né? Então, a gente citou aqui diversos exemplos nesse podcast específico, mas, assim, se a gente puder fazer isso aqui em Belo Horizonte ou em outras cidades no Brasil, o tanto que a cidade consegue avançar, juntando, né, a construção civil pesada e a construção, vou colocar aqui, predial, né? O tanto que isso seria o melhor dos mundos, né? Ô, Bela, e uma coisa assim, que eu achei, voltando um pouco no que você falou,
que quando tem uma vacância por pessoas, tem uma posição de liderança que precisa de alguém. E às vezes as pessoas mais preparadas, mais desenvolvidas, não estão ali na falta de alguém preparado, desenvolvido, qualquer um senta no cargo. E, assim, eu acho muito interessante, eu nunca tinha parado para pensar, e você que fez essa provocação uma vez, mas toda vez que você elege um presidente do seu sindicato, Exato. você está passando uma procuração Em branco. em branco. Para ele fazer a negociação coletiva, para ele falar quanto você vai pagar para o seu trabalhador. E quem vai cobrar esse presidente, Bruno? Exatamente, assim, nós. E assim, a questão é o seguinte, por isso que é importante a gente estar envolvido no sindicato, a gente entender o sindicato, a gente participar. Porque tem uma frase meio boba assim, porque ou você controla ou você é controlado. Sim. Então, assim, ou você vai ficar lá passivo, vendo qual que vai ser a convenção coletiva, vendo o que vai passar no plano diretor, vendo qual que é a reforma tributária, ou você vai participar através do sindicato das discussões para diminuir os impactos da reforma tributária no setor, para diminuir, assim, para possibilitar um plano diretor mais racional. Você vai participar enquanto indivíduo. É muito difícil você bater na porta da prefeitura lá e falar assim, não, o plano diretor tá ruim. Você enquanto indivíduo. Não, beleza, para você tá ruim, mas pro outro tá bom. Agora, enquanto setor... Que foi o nosso caso ali, né? O sindicato representado em algumas pessoas, isso foi muito... Enquanto setor, enquanto válido. Sindicato, você apresentar, isso aqui tá errado, isso aqui não funciona. Vê o que aconteceu lá em Florianópolis, vê o que aconteceu em outra cidade. A gente tem algo de errado. Então, você ganha força para expor o seu ponto, assim, o seu lado. E aí, sim, são duas opções. Ou você fica focado ali, não estou dizendo que você vai estar em casa assistindo televisão, não. Mas ou você fica só ali focado na sua obra, no seu dia a dia, na sua lida, e aí aceita o que vier, aceita o salário que vier na convenção, aceita o plano diretor que for, aceita a reforma que for, do jeito que ela veio, você vai se adaptar e tá tudo bem. Ou você participa através do sindicato, das discussões, das elaborações e das melhorias. E aí você pode ter uma voz ativa, você pode ter uma participação ativa naquilo, né? Você pode fazer parte daquilo. São essas duas vertentes que eu vejo, assim. Perfeito, acho que muito não bem estimulando colocado, ninguém na segunda opção, tá? Vamos ficar todo mundo na primeira de participar e tal. Exato, acho que muito bem colocado. É a voz que a gente tem com o poder público, né? Querendo ou não, é a voz que nós temos com o poder público de lutar pelos nossos interesses. E eu acho que os interesses eles são muito comuns entre as empresas, querendo ou não. Claro que vai mudar um objetivo ou outro, enfim... Os interesses, no final do dia, eles são o mesmo. Os problemas são os mesmos, os interesses são os mesmos, e se a gente não ocupar essa cadeira, outra pessoa vai ocupar. E a voz que nós temos com o poder público é via entidade, porque juntos somos mais fortes, igual eu falei, não quero ficar repetindo aqui, mas acho que você falou tudo, Bruno. Muito bem colocado. Gente, voltando um pouquinho sobre as federações... olha o ato falha aí das federações. Voltando um pouquinho sobre os sindicatos jovens, no caso. Me conta um pouquinho quais que são as ações que vocês fazem para promover essas lideranças jovens, Homero. Legal. Contando um pouquinho mais do CICEPOT, o CICEPOT Jovem nasceu há 2 anos atrás com uma ideia do Pedro Dias e da Marina Vaz, veio da FIENG Jovem, então foi uma inspiração muito grande para eles fazer essa criação. O CICEPOT na época estava promovendo, se eu não me engano, foi em 2022. O CICEPOT Jovem hoje, ele completou esse ano 2 anos. Eu estou na segunda gestão, sucedendo o Pedro Dias. E na época tinha um curso de capacitação de gestores da construção pesada. Esse curso ministrado pelo Paulo Matos, que também teve uma grande inspiração para nós aí, da PMTG, se eu não me engano. Se não for isso, depois vocês me corrijam aí, gente. Mas a gente entendeu que precisava se capacitar as pessoas, a liderança para o setor. A gente precisava de profissionais, tanto na parte da engenharia quanto na parte da gestão. Eu acho que na construção pesada a gente tinha uma força muito grande na parte da engenharia, mas falhava muito na parte de tecnologia, de gestão, de processos, enfim. Era um gap ali que precisava ser preenchido, e a criação do CICEPOT Jovem vem para suprir essa necessidade de capacitar essas lideranças, de ampliar esse conhecimento. Muitas pessoas não sabiam o que era construção pesada, acho que até hoje não sabem, espero estar conseguindo transmitir aí o que é. Mas o que a gente tem feito desde lá
capacitar mesmo com eventos, com palestras. Vocês têm uma regularidade dos eventos? Como é que funciona? Temos. Nós temos 2 encontros por mês, uma reunião ordinária, que é a primeira segunda-feira do mês, e uma reunião extraordinária, que geralmente são eventos, visitas, até missões, enfim. Então, a gente tem uma série de eventos. Convido a todos de ir lá no Instagram, @cicepotejovem, e olhar e conhecer um pouco mais sobre o que a gente entrega, tá? Hoje, por exemplo, nós até vamos ter um evento, mas, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que eu consegui passar por tudo aí. Foi ótimo. E você, como é que é no Sinduscon Jovem? Então, a gente tem mais ou menos uma dinâmica muito parecida, assim, são 2 eventos por mês. É um evento ordinário, a gente sempre convida uma pessoa de renome da construção, então a gente já recebeu o Ricardo Valadares, da Direcional, já recebemos o Gilmar Dias, da EPO, recebemos o próprio Rafael Lafetá, o André da Encamp. A gente sempre busca trazer empresários de sucesso para eles contarem um pouco, e a gente tem uma dinâmica um pouco mais intimista, assim. Os eventos costumam ter mais ou menos 30, 35 pessoas. E a ideia é que não seja uma palestra, e sim uma roda de um bate-papo, exatamente, uma troca de ideia. Então a gente interrompe quem está falando lá, principalmente eu, interrompo lá de vez em quando para perguntar uma coisa, interrompo para tirar uma dúvida ali. A ideia é que seja uma troca de ideia. Então, assim, no geral, nos eventos, esses empresários, eles vão lá para contar um pouco da história, contar das dificuldades e tal, e para entregar. Eu falo isso com todos antes de convidar, né? Tipo, você vai ter que falar até a cor da sua cueca lá. Você quer? Se não quiser, não tem problema não. Mas para entregar um pouco para a nova geração, assim, entregar um pouco dessa experiência, do conhecimento para a nova geração. E a gente organiza algumas visitas, a gente esteve lá mês passado visitando o stand do Pininfarina, do Bruno e do Evandro. Foi super legal. E a gente sempre procura fazer esses eventos extraordinários para unir o pessoal, né? Unir a turma que sai um pouco lá dentro da sede do sindicato, dar uma descontraída, e para buscar cada vez mais o conhecimento direto da fonte, assim, direto do stand de venda, direto da obra, direto da indústria. Então, assim, de forma geral é isso. Convido todos a participarem. Você só precisa ser um jovem de 18 a 25 anos. 35 anos, desculpa. E a sua empresa tem que ser filiada ao Sinduscon. Isso. Vale a pena. Os nossos encontros acontecem na segunda quarta-feira do mês. O FIENG Jovem é mais ou menos ali a mesma coisa, né? Nós temos reuniões quinzenais que acontecem às terças-feiras, que são chamadas as reuniões ordinárias, mas a gente também tem as reuniões extraordinárias, que nesse espaço a gente pode fazer. A gente tem vários tipos de palestras, né? A gente tem um que chama NU, que é onde que a gente convida empresários de sucesso para contar os casos de insucesso. Porque quando a gente tá com algumas pessoas, sei lá, igual o Ricardo, por exemplo, que você falou. O cara já foi super bem sucedido, já está super bem sucedido. Você acha que ele nunca passou nenhum perrengue na vida. Então a gente normaliza, né, um pouquinho ali os projetos que deram errado, às vezes as falhas, os percalços no caminho, para servir como um aprendizado para a gente. Enfim, a gente tem vários outros, né? A gente tem um evento que fala sobre política, que é o Arena FIENG Jovem, e a gente vai trazendo das mais diversas temáticas. Indústria em Debate, que aí a gente vai colocar alguém para poder falar sobre indústria de outra forma. Aí a gente já trouxe de reforma tributária, a gente já convidou o pessoal do Invest Minas. Além disso, também, nós temos visita técnicas das mais diversos setores, porque, ao contrário de vocês que são focados, o legal que eu acho do FIENG Jovem é justamente isso, que a gente bebe um pouquinho de todas as águas e com isso vai construindo mais insights ainda, né? E a gente também tem as missões, que eu falei, né, do Encontro Nacional. Enfim, é um pouquinho de tudo isso no universo. E o que eu acho interessante, Bela, pegando o gancho que você falou, é que é muito complementar o Sindicato Jovem com a Federação Jovem, porque eu vou lá terça-feira para escutar sobre reforma tributária como um todo, assim, para escutar sobre qual que é a lógica da nova reforma tributária, como é que vai funcionar e tal. Só que aí, eu então, sei lá, vou escutar lá sobre liderança de uma forma geral, táticas de liderança, técnicas de liderança. E aí eu pego aquilo e trago, aplico no meu setor e escuto, às vezes, de um palestrante, de um convidado lá do Sinduscon Jovem, como que ele usou aquela técnica aplicada no meu negócio. Então, assim, não tem como falar que uma coisa substitui a outra, não tem nada a ver com isso. Uma coisa
complementa a outra. Então, você vai lá para você beber do conhecimento macro e você aplica ele no sindicato jovem. Assim, não sei se deu para deixar claro. E, gente, complementando só, não tem pós-graduação que entrega isso. Não sei se vocês compartilham da... 100%. Não tem nenhum curso que entrega dessa forma, na prática, desse jeito. Porque é a vivência, né? É o nosso dia a dia, é o que a gente está vivendo, é o que a gente... É a prática, né? Vamos dizer assim. Então, é a união da prática com a teoria. Claro, obviamente, não desmerecendo as faculdades, as pós-graduações, enfim, a academia como um todo, que são complementares. Inclusive, nós temos parceiros aí da academia, como a Fundação Dom Cabral, enfim. Mas eu acho que o sindicato ele mostra o que é a prática mesmo, é o dia a dia, é o que acontece no nosso dia a dia. Então, a gente consegue enxergar de forma ampla tudo o que a gente vê dentro das nossas empresas, mas compartilhada com outras empresas. Isso. Né? Teve alguma palestra ou algum evento que vocês participaram, seja do universo do sindicato jovem, ou do sindicato, ou da FIENG, que fez diferença no negócio de vocês? Diversos. Cita um aí. Muitas. É difícil falar um assim. Eu vou, enquanto vocês pensam, eu vou falar uma para mim. A gente fez uma palestra no FIENG Jovem que foi com o Arthur Wong. Na época ele estava como CMO América Latina, talvez, da Samsung. E ele trouxe várias coisas sobre marketing, só que de um tamanho, assim, poxa, nós estamos falando da Samsung, né? Uma multinacional gigante. E eu peguei vários insights de marketing e trouxe para o dia a dia. Lógico que em escala micro, que não foi nem pequena perto deles, é numa escala micro, quase nano, talvez. Mas, por exemplo, assim, a utilização de óculos 3D, algumas pitadas que eles fizeram, assim, algumas provocações de vídeo, talvez um pouco mais provocativos, que até então eu não tinha... Não é coragem, mas assim, eu até então não tinha investido, sabe? Eu gostei muito disso. Do Sinduscon Jovem, eu adorei a gente ter feito a visita técnica com o Bruno e com o Evandro. Não só conhecer a história deles, mas eu vi uma qualidade de stand que eu não tinha visto em Belo Horizonte ainda, né? Já em São Paulo e tal. Então, assim, foi super legal eles explicando o porquê que eles estavam investindo em certas coisas, certas experiências. Achei muito interessante. Eu acho que, assim, no meu caso, é bem difícil falar uma coisa específica, mas eu vou trazer bem no geral, porque, às vezes, eu, principalmente, tenho uma característica de pensar que o problema é muito maior do que ele realmente é. E quando a gente participa de diversos eventos, com diversos... A gente, sei lá, você citou da Samsung, mas a gente já recebeu lá na FIENG Jovem o pessoal da Gerdau, do Inter, de diversas empresas grandes. Aí você fala assim... O problema que eu tô achando que é gigante aqui, que tá no meu colo... Essa pessoa já enfrentou 200 vezes, ela já passou por isso diversas vezes, e se fosse tão grande como realmente ela não estaria ali, talvez, né? Ela já tinha morrido, dependendo do tamanho do problema. Que eu tenho essa forma de... Assim, eu sou, às vezes, dentro da minha cabeça, eu aumento demais o tamanho do problema. Então, todo evento que eu vou, eu sento lá, começo a conversar, vejo a coisa e falo assim, esse problema não é nada. Para finalizar, aqui eu vou pedir... Deixa eu falar só o exemplo do que você perguntou, de uma palestra que impactou. Não, porque eu lembrei agora que, por acaso, foi o Flávio Roscoe. Flávio Roscoe, pessoal, para quem não sabe, é o presidente, unicamente o presidente da FIENG, tá? Então, assim, é muito representativo para nós. 5 minutos com ele é um aprendizado, assim, absurdo. Exatamente. Legal você falar em minutos, porque a palestra dele foi gestão de tempo. Essa palestra dele e eu não tinha essa noção, essa dimensão do quanto era importante um líder saber gerenciar o tempo dele. Hoje, cada vez mais, a gente tem menos tempo e mais demanda, então é muito importante a gente saber gerenciar o nosso tempo. É uma pauta que às vezes não é falada, mas ela é extremamente importante. Então, essa me marcou muito, por isso eu queria pontuar ela aqui. Agora, você não respondeu. Uma só, você não lembra? Uma só? Uma só. Não consegue, demais. né? Não consigo. Tá. Eu vou falar que é porque o programa FIENG Jovem, se você pode, são tão bons que você não consegue escolher, né? Eu vou citar uma, então, já que eu sei tanto. Mas foi o evento com o Ricardo Valadares, da Direcional, que a gente recebeu ele lá no sindicato, assim, e ver assim, a Direcional é uma empresa de 6 bilhões por ano. Então, você vê que é factível alguém fazer isso e que a pessoa está ali na sua frente
e que, pô, ela tem uma forma como ela conseguiu fazer aquilo, porque às vezes se a gente fica olhando só para as nossas obras, só para os nossos problemas, para o tamanho dos nossos problemas, a gente fala assim, pô, não é possível, eu nunca vou conseguir evoluir disso aqui. E você tá sentado conversando com alguém que saiu de 100 mil a 6 bilhões e vê que aquilo é factível no Brasil. Então, isso me impactou demais, assim, me fez ver tudo de uma forma diferente. Me fez enxergar os problemas como pedrinhas que vão passando, mas que lá no fundo dá para você sair dos 100 mil e chegar em 6 bilhões de faturamento. É totalmente factível. Não é só conversa de internet. Entendi. Então, você sentar na frente daquela pessoa, ela te falar isso, para mim foi muito legal. Ó, eu vou fazer um pinga-fogo aqui pro final. Uma série que vocês acham que, né, às vezes você não tá fazendo nada, mas uma indicação de uma série para aquela pessoa que tá ali em casa querendo curtir o final de semana, mas aprender um pouquinho de empreendedorismo. Vocês têm alguma? Série? Pode ser documentário também, é um filme. Nó. Eu vou passar uma indicação, mas eu não terminei ela, então assim, não sei se eu posso errar aqui, mas já me indicaram ela várias vezes, chama Succession. Tá na HBO Max, muito bacana. Fala de empresas familiares, né? Exatamente. Bom, enquanto o Bruno pensa aqui, filme, eu gosto muito da história do Air Jordan, da Nike, né? Que vai falar sobre como que bolou esse tênis. E uma série tem os gigantes da indústria dos Estados Unidos e do Brasil. Que legal. Se vocês quiserem tem saber mais sobre... muito, muito bom. Fica aí uma indicação. Pensou em algum? Eu posso citar mais 50. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro filmes, assim, todos os filmes do próprio filme da Nike que você falou, é super legal, da Jordan. Eu tô tentando lembrar um aqui específico, assim, que eu adoro, mas eu gosto mais de filme... Como é que eu posso dizer? Não sei qual que é o filme que você gosta. Fora do tema, né? Fora do tema, Entendi. Eu gosto mais eu gosto muito de ler sobre o tema, mas... Então, indique um livro. Um livro? Aquele Outliers, fora de série, já leu? Não li. Já leu? Não, esse eu não... Vale a pena? Vale muito a pena. É muito legal. Principalmente pra nossa geração, assim, que a gente é muito imediatista e acha que formei na faculdade, vou arrumar um emprego, vou ganhar milhões, ou então vou fazer minha startup, vou vender amanhã e tal. O Outliers, ele mostra, justamente, ele tem lá a regra das 10 mil horas. Tanto que para uma pessoa ficar boa em uma coisa, é claro que é uma coisa geral, né? Mas para você ser bom em qualquer coisa, efetivamente bom, você tem que ter no mínimo 10 mil horas de experiência. E aí, muito tempo. Mas aí o que mostra no livro é justamente que você pode ter 10 mil horas de experiência em 4 anos ou em 15. Sim. Depende da sua intensidade, assim, depende do tanto que você se dedica. E aí que eu acho que está a grande diferença, que é você conseguir ter as 10 mil horas, né? Ou a experiência em um tempo, um ciclo de vida menor. E um outro livro também que acho que vale muito a pena, que é o que ele Como Fazer Amigos. Que Influenciar pessoas. É um clássico. É um clássico e assim, dá para você aplicar no dia seguinte que você terminar de ler, você já começa a aplicar ele. Então é muito útil. E você, Homero? Uma das recomendações que eu ia falar é exatamente isso. Eu confesso que eu também ia falar ele, mas... influenciar pessoas do Dale Então pronto, ó, três já tem que ler esse. Eu tô até que relê-lo, porque ele é muito bacana, muito bacana. Mas se eu puder dar outras sugestões, o primeiro, assim, acima de tudo é a Bíblia, gente. Pra mim, a Bíblia, ela ensina muita coisa pra gente, ela é muito atual ainda. Eu nunca fiz um curso de Bíblia, não, mas eu tenho a intenção de fazer. Eu acho que ela nos traz muitos ensinamentos. O segundo seria Arte da Guerra e o terceiro... Arte da Guerra também é sensacional. Eu gosto muito desses livros mais filosóficos que impactam, assim, com frases, enfim. E o terceiro seria Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu vou citar 2 aqui. Um livro que eu super indico é o Essencialismo, que eu achei perfeito esse ano que eu tava, né, assim, com 1 milhão de tarefas, FIENG Jovem, Sinduscom, família, empresas, etc e tal. Eu achei muito interessante o focar em algo. Saber priorizar. Saber priorizar. E equilibrar, né, ali os pratinhos de uma certa forma. E um que eu comecei a ler, eu ainda não terminei, mas eu tô gostando muito, que é a Psicologia Financeira. Já li, muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Eu realmente, assim, é uma leitura rápida. Confesso que eu achei que ia ser uma coisa meio densa. Não, é bem legal. Mas eu tô achando bem leve e eu tô achando super interessante, assim. Fica aí a sugestão.
também. Então, Tô tentando pensar num filme aqui até agora. Uma hora vem. Para finalizar, podcast favorito. Além do nosso, claro. Já ia Meu falar é o Construção de Valor. Boa, isso mesmo. Vocês aprenderam direitinho, depois eu pago vocês. Não, mas um podcast favorito. Ou o que você mais escuta. Pois é, o podcast em si, a gente percebe que tem poucos podcasts relacionados ao tema, né? Não sei Ao se tema eu da que construção consumo tem pouco isso, mas da construção pesada tem pouquíssimos que Tem o falam. Incorpora. Infratox, eu acho que tem um filme Infratox. Enfim, mas eu acho esses podcasts para outros temas. Dois Irmãos, você tinha comentado no começo, que chama o podcast? Não, o que eu gosto, eu assisto também, né? Mas eu sou gosto. ruim com o nome. Chama Os Sócios. Eu Os adoro, Sócios, é um isso, casal. Os Sócios. E tem dos mais diversos convidados. Eles falam de saúde, falam de negócios, falam de investimentos. Eu gosto bastante deles. Fiquem a sugestão depois das pessoas escutarem Construção de Valor. Talvez eu fico escutar. com Construção de Valor, viu, gente? Boa. Meu favorito. Construção de Valor é o melhor, gente. Se inscrevam. Se inscrevam, isso Curtam mesmo. e comentem. Ai, gente, queria agradecer, mas infelizmente chegou ao final. Então, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para as jovens lideranças, quem sabe inspirar e trazer aí para dentro desse nosso universo associativista. Então, Homero, por favor. Gente, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de poder estar conversando com vocês aqui. Obrigado, Bela. Obrigado, Bruno. Obrigado ao Sinduscom e obrigado ao CICEPOT também e a todos os parceiros que nos apoiaram nesse tempo todo aqui. A mensagem que eu queria deixar, gente, escutem, aprendam, promovam a capacitação do seu setor, busquem a informação, questionem e participem, gente. Principalmente, participem e contribuam, porque o setor depende da gente, o futuro do nosso país depende da gente, e é só unindo forças, é só com outras empresas, é só com esse bate-papo, é por meio do diálogo que a gente vai chegar a algum lugar, é por meio do diálogo que a gente consegue um futuro melhor para o nosso Brasil. Eu acho que a infraestrutura é desenvolvimento e a construção também é desenvolvimento, gente. Nós estamos todos dentro de um guarda-chuva, aí, vamos dizer, que é a indústria. Então, a indústria da construção que promove o desenvolvimento do país. Então, ajudem, contribuam e participem. Por favor, participem. Quem quiser conhecer mais sobre o CICEPOT, @CICEPOTMG ou @CICEPOTJovem, onde é que você pode conhecer os grupos jovens lá. Beleza? Muito obrigado. Bruno? Bom, a minha mensagem, se eu puder deixar, é bem parecida com a do Homero. Principalmente, assim, o agir, né? Sair do lugar em que está, sair da inquietude, assim. Às vezes a gente ficava achando, antes de eu participar do sindicato, ficava pensando, pô, mas é um tanto de gente lá que eu nem conheço ainda, tal, vou chegar lá, eles não vão me receber e tal, eu sou um pequenininho, não vou poder fazer nada lá dentro. E aí, depois que a gente precisa de vocês, a gente precisa do associado, né? Quanto mais o associado participa, mais a gente consegue chegar nos objetivos do setor. Então, assim, se puder dar uma mensagem, é a ação, né? Se você não é associado ainda ao sindicato, se associa amanhã, não espera para depois, não. Liga lá pro sindicato, participa de um primeiro evento com a gente, vê como você pode se transformar, se transformar em parte disso e assim, trazer um pouco da responsabilidade para nós. Entenda que nós temos a responsabilidade de mudar o futuro, nós temos a responsabilidade de participar disso. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar é essa: participar e agir. Gente, muito obrigada. Bruno, Homero, obrigada. Foi muito interessante escutar a conversa, a visão de vocês, ter esse bate-papo leve, que eu acho que foi. E para você que está aí na sua casa, na academia, seja onde que você estiver escutando esse podcast, tenho certeza que você vai sair aí com pelo menos algum insight. E mais, a gente descobriu que o podcast Construção de Valor é muito mais do que só falar sobre construção. A gente fala aqui de conexões, a gente fala de futuro, a gente fala de propósito. Vejo vocês no próximo episódio. Boa. Posso fazer uma última provocação pro pessoal? Gente, comentem aí embaixo qual que é o futuro que vocês esperam pro Brasil. Boa. Aí depois, se você comentar, você vai ter que lembrar que você vai ter que participar da transformação. Então, você vai comentar qual que é o futuro que você espera, mas você vai ter que ajudar a fazer. Exato. Colocar a mão na massa. É sobre isso. É isso aí. Gente, obrigada. Beijo. Valeu, obrigado, gente. pessoal. Um abraço.